Irmãos, desde março, se não me engano, nós apresentamos aqui para os irmãos esse tema, que é o tema do ano, e talvez, se for o caso, a gente vai até estender isso para o ano que vem. Mas nós estamos com esse tema aí, que é crescendo no conhecimento sobre a igreja e a vida cristã. É por causa desse tema que nós estamos estudando, meditando aqui, fazendo uma série de sermões na carta de Pedro. Nós estamos nessa primeira carta, ainda no capítulo 1. Nós suspendemos essa série por causa do mês de maio. Mês de maio, estiveram conosco aqui alguns irmãos, pastores, pregando sobre família. Então nós suspendemos e agora estamos retomando. E no caso, o versículo que o último versículo que havíamos meditado aqui, havia sido o versículo de número 6. Então nós estamos no versículo de número 7. E aí, eu vou chamar a sua atenção, ou pedir a sua atenção, para que a gente leia todos esses 7 primeiros versículos de 1 Pedro, no capítulo 1. Diz assim a palavra do nosso Deus: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Versículo 6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Agora o versículo que nós vamos nos ater. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Vamos juntos, versículo 7? Para que redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Esses crentes que estão recebendo essa carta, que era muito comum naqueles dias, eles que estavam recebendo essa carta de Pedro, a receberam por aquilo que não só eles, mas praticamente toda a igreja primitiva enfrentava. É tanto que, mais à frente desse sermão, nós vamos observar que, e isso vai ser dito, que Tiago também relata a mesma realidade que outros crentes que ele havia escrito também se encontravam. Essa realidade, essa situação, aparece aí nos primeiros 2 versículos, aonde, ao longo de praticamente todos os livros do Novo Testamento, mais especificamente de Atos até Apocalipse, nós vamos encontrar, vez por outra, ali, aqui, a informação de que o povo de Deus, a igreja de Cristo, se encontrava em grandes dificuldades, grandes provações, porque estes estavam sendo perseguidos por causa de Cristo, por amor a Cristo Jesus. Pedro, então, começa a sua carta dizendo, pontuando, porque ele estava ciente sobre isso, e era por conta dessa situação
que resultou em algo que os crentes também estavam fazendo, que ele então precisa escrever essa carta. Esses crentes, por conta das provações, das perseguições, das dificuldades, das lutas que todos nós temos, seja do mais idoso para o mais novo. Por conta dessas situações, esses crentes estavam assim, enfraquecidos, desanimados, tristes, abatidos, quem sabe alguns deles depressivos, ansiosos, preocupados. Crentes que estavam se esquecendo do que era a vida cristã, de quem eles eram em Cristo Jesus. E Pedro tem o exercício, ou tem a função, de escrever essa carta para que esses crentes pudessem se lembrar, crescer no conhecimento sobre a vida cristã. E o que nós estamos aqui, ou o que nós, na verdade, já consideramos, até o versículo de número 5, mais especificamente, são algumas destas coisas que Pedro vai lembrar esses crentes do que eles eram, para que ao se lembrarem, eles pudessem então sair daquela situação de tristeza, de desânimo, de abatimento, de cansaço, de fraqueza e coisas nesse sentido. A primeira coisa que Pedro diz para esses crentes a respeito do que eles eram, vai aí praticamente de versículo em versículo. Versículo 1 uma coisa, depois o versículo 2, 3, 4 e 5. No versículo 1, Pedro vai lembrar aqueles crentes que eles eram forasteiros, da realidade que como crentes eles estavam sujeitos a viver e enfrentar nesse mundo, ou seja, perseguições, dificuldades. Mas lembrarem que o sentido de forasteiro também significava que eles não pertenciam a esse lugar, mas que pertenciam à Canaã celestial, à terra prometida que eles herdariam quando passariam dessa terra, quando passariam daqui para se encontrarem com Deus. Depois, versículo 2, Pedro também vai lembrá-los de que eles não apenas eram forasteiros, mas eram eleitos, escolhidos, chamados por Deus desde a eternidade, antes da fundação do mundo, antes mesmo de existirem, para serem alcançados, salvos. Depois, versículos 3 e 4, Pedro também vai dizer que eles não apenas eram forasteiros, chamados, eleitos, mas eram regenerados, ou seja, aqueles que receberam uma nova vida e em Cristo tiveram essa nova vida. E por fim, no versículo 5, ele também vai lembrar os crentes de que eles não eram apenas forasteiros, eleitos, regenerados, mas guardados por Deus, protegidos, amparados pela presença desse Deus que não abandona os seus, mas está sempre com eles, os ajudando, seja em que circunstância for. Aí, meus irmãos, nós então nos deparamos com o versículo 6, que não é uma apresentação de Pedro a respeito daquilo que aqueles crentes deveriam se lembrar. Ele pontua apenas 4 coisas a respeito do que eles eram. E depois de fazer isso, então no versículo 6, Pedro os encoraja a fazer algo que a gente poderia pensar assim, mas parece ser meio loucura. Porque o versículo 6, Pedro disse assim: nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, estejais. Nós sabemos que esses crentes estavam sendo perseguidos, enfrentando grandes dificuldades, sendo provados. E obviamente, irmãos, como nós sabemos, quando a gente enfrenta dificuldade, qual é a reação que nós temos? A gente fica abatido, nós nos entristecemos, nós choramos. E aí Pedro está ciente disso, porque ele também era um ser humano que com certeza se entristeceu
por sofrer por amor a Cristo Jesus. E ele diz assim: mesmo vocês sendo provados, e por causa da provação, sendo tristes ou ficando entristecidos, se alegrem grandemente. Nisso exultais. Pedro está dizendo assim: olha, vocês são forasteiros, vocês são eleitos, vocês são regenerados, vocês são guardados. Se lembrando e sabendo que vocês são isso, então há razão para que vocês façam algo, mesmo entristecidos por serem provados. Se alegrem, mesmo estando entristecidos. Parece ser coisas... Parece não, né? São coisas contrárias. Mas que uma não exclui a outra. É isso que Pedro está dizendo. Diante disso, que eu estou lembrando vocês do que vocês são, porque vocês precisam se lembrar para não continuarem como estão diante das provações, ou seja, entristecidos. Se alegrem grandemente. E aí, como se não bastasse já essas 4 razões que Pedro apresenta do porquê que mesmo entristecidos por causa das provações, eles deveriam se alegrar grandemente, ele então vai dizer ou explicar por que eles deveriam se alegrar grandemente, mesmo entristecidos diante das provações, que está aí no versículo de número 6. Porque as provações, e nós observamos isso, porque além das 4 coisas que os crentes são, ou eram aqueles crentes, eles deveriam entender que as provações que eles estavam vivendo eram tanto temporárias como necessárias. E foi até aqui que nós paramos. E o que eu estou fazendo é só recapitular para a gente poder se situar, até porque o versículo 7 tem relação com todo esse contexto. Então veja, irmãos, porque Pedro lembra esses crentes do que eles eram, ele então diz: por causa disso se alegrem grandemente, mesmo entristecidos por causa das provações. Porque as provações tanto são temporárias quanto são necessárias. Mas no versículo 7, Pedro também vai dizer que as provações têm alguns propósitos. E tendo esses propósitos, isso continuaria servindo de auxílio para que eles, mesmo entristecidos diante das provações, dos problemas e das dificuldades, eles pudessem se alegrar grandemente. Não só porque as provações são temporárias e necessárias, mas porque também, veja, Pedro diz no versículo 7, porque as provações é para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Aparece aí a palavra propósito, é a primeira expressão do versículo 7. Para quê? Versículo 6, ele está falando sobre provações que entristeciam aqueles crentes, e que apesar disso eles deveriam se lembrar do que eram e se alegrar grandemente. Então, dentro desse contexto de entristecimento por causa das provações, Pedro abre o leque e vai dizer: olha, vocês precisam saber que as provações não apenas são temporárias e necessárias, mas as provações têm propósitos, para que têm uma finalidade, têm um objetivo específico. E um dos propósitos das provações que Pedro quer esclarecer para esses crentes é que a provação tem como propósito confirmar o valor da fé. O que eles estavam vivendo, que estava os entristecendo, tinha como propósito confirmar o valor da fé daqueles crentes. Não era algo por acaso, não era algo sem sentido, não era algo que aconteceu porque aconteceu,
Não era algo que aconteceu porque fugiu dos planos de Deus. Não era algo que aconteceu porque Deus estava dormindo. Não era algo que aconteceu porque os romanos venceram a igreja, a obra de Cristo, ou qualquer coisa nesse sentido, não. Mas tinha um propósito em específico que Pedro diz, é para confirmar o valor da fé de vocês. Então, já adiantando, em outras palavras, o que Pedro está dizendo é, se lembrem do que vocês são. Se lembrem que a aprovação é temporária, é necessária, e ela serve para confirmar o valor da fé que vocês têm. Por isso, se alegrem grandemente. Mas, irmãos, é óbvio que, por mais que Pedro não desenvolva o que ele está aqui apresentando de maneira vasta, ainda que ele faça isso de maneira muito resumida, isso não é sem sentido para que a gente entenda, ou para que aqueles crentes pudessem entender o que Pedro estava dizendo. A respeito da provação servir para confirmar a fé daqueles crentes. Veja que Pedro faz aquilo que era comum, desde as revelações de Deus para o povo de Israel no Antigo Testamento, desde Jesus e os apóstolos. Pedro aqui se utiliza de uma ilustração, e no caso essa ilustração é o ouro. Ele usa o ouro para poder explicar o que ele está, ou esclarecer aquilo que ele está falando sobre a aprovação. Que a aprovação é algo que tem propósito na vida do crente, porque serve para confirmar o valor da sua fé. Para quem já se informou, se envolveu um pouco com ouro, para quem já até mesmo viu um programa que um tempo atrás eu gostava muito de ver na Discovery Channel, que era, como é que é? Febre do Ouro. E lá eram umas pessoas que iam em determinados lugares para tentar extrair ouro. E quando eles achavam, peneiravam, eles pegavam o ouro, colocavam em um recipiente próprio, colocavam no fogo, e ali eles faziam o que servia para tirar todas as impurezas do ouro. O ouro precisa passar pelo fogo para que todas as impurezas sejam removidas, e é isso que Pedro está dizendo, quando ele fala assim, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória, honra na revelação de Jesus Cristo. Em outras palavras, o que Pedro está querendo ilustrar com o ouro a respeito da fé, é de que, da mesma forma que o ouro é purificado, ou as suas impurezas são tiradas pelo fogo, assim é em relação à fé. O que Pedro está fazendo é comparar a fé com o ouro e o fogo com as provações. Ou seja, o que ele estava querendo dizer para esses crentes é que, pelas provações, a fé dos crentes se torna pura, depurada. E aí, quando eu falei lá no início, citando Tiago, onde ele escreve para crentes que estavam vivendo o mesmo contexto que os crentes que Pedro escreveu. E essa é uma passagem que eu decorei de tanto que eu li e procurei aplicar isso à minha vida. Porque, como todos nós, tem momentos na nossa vida que a gente passa por grandes provações. Mas nós não ficamos desamparados diante dessas circunstâncias, porque o próprio Deus nos ensina a maneira como a gente deve entender, enxergar as provações e os problemas que Ele mesmo, sendo um Deus soberano, permite acontecer na nossa vida. E lá em Tiago, no capítulo 1, versículos 2 e 3, veja, mas
semelhante aqui a Pedro, porque Pedro já no primeiro capítulo, nos versículos iniciais, fala praticamente a mesma coisa que Tiago e vice-versa. E lá, então, se você aí está com a sua Bíblia aberta, e se você tiver, marque Tiago, capítulo 1, versículos 2, 3 e 4, porque eles são semelhantes ao versículo 7 do capítulo 1 de 1 Pedro. Veja o que Tiago diz, ele diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, vai resultar e gerar algumas coisas que aqui ele continua dizendo. São palavras, ou é uma construção, a frase é construída de maneira diferente, mas o sentido é o mesmo, o ensino é o mesmo. E o que Tiago está dizendo é que esses crentes deveriam se alegrar, como Pedro também disse, se alegrar mesmo passando por várias provações, ao saberem que o objetivo das provações é fazer com que os crentes sejam confirmados que de fato têm fé, de que de fato a fé deles é operante, é poderosa, é forte. Você está entendendo o que Pedro estava ensinando para esses crentes? Ele está dizendo: não se abatem, porque vocês estão sendo provados. Porque vocês estão vivendo problemas por serem cristãos. Se alegrem por se lembrarem quem vocês são. Se alegrem por entender que as provações são temporárias, necessárias, mas elas também servem, têm um propósito de confirmar a fé de vocês. Milhares de anos atrás, e não somente essa história e esse personagem, isso se provou verdadeiro, de que a provação tem propósito e finalidade na vida do crente. Que a provação serve para confirmar a fé do crente. Vamos nos lembrar de Jó. Um dos primeiros habitantes da terra aí, nas devidas proporções. E que a gente conhece a história de Jó, um homem que teve tudo e do dia para a noite perdeu tudo. Provado como talvez nenhum de nós foi provado. Provado como talvez nenhum desses crentes que Pedro estava escrevendo haviam experimentado. E Jó, então, lá no capítulo 42, que nós conhecemos, vai fazer a seguinte declaração poderosa, de que antes de ser provado, como era a sua vida e a sua percepção? De que ele só conhecia Deus de ouvir falar. Isso não significa que Jó não era um convertido, pelo contrário, o início do capítulo do livro, no capítulo 1, diz que Jó orava pelos seus filhos, sacrificava a eles, pedia perdão a Deus pelos prováveis pecados que eles haviam cometido. Esse era um homem que cria em Deus, que amava a Deus, mas que por meio da provação aprendeu o que antes ele não tinha entendido, que passou a enxergar o que antes ele não havia enxergado. Antes das provações, conhecia só de ouvir falar, mas depois das provações, agora os meus olhos te veem. Jó, por meio das provações, confirmou a sua fé, tornou a sua fé mais apurada, mais pura, mais forte, mais solidificada, porque ele aprendeu coisas que não tinha aprendido antes das provações. E Pedro está dizendo a mesma coisa para esses crentes. Crentes, se alegrem, mesmo tristes diante das provações. Se lembrem quem vocês são. Se lembrem que a provação é temporária, ela é necessária, mas a provação tem um objetivo da parte de Deus, de tornar a sua fé aprovada, apurada, pura.
Então, se alegrem. Mas há uma observação interessante aqui, irmãos. Porque Pedro, fazendo uso dessa ilustração a respeito do ouro, ele diz que a fé, apesar de poder ser comparada com o ouro, é muito mais valiosa do que o ouro. Ele diz aí, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito o quê? Mais preciosa do que o ouro perecível. Pedro está chamando a atenção para esses crentes para que eles entendessem que em Cristo, por meio do Espírito Santo, agora eles tinham fé em Cristo, em Deus, e isso que eles receberam era muito mais precioso do que o ouro que perece, que passa. Eles deveriam olhar para isso e entender que era por meio da aprovação que a fé deles seria aprovada, fortalecida, purificada. E então, mesmo diante das provações, se alegrarem. Um certo comentarista vai dizer que esse detalhe que Pedro menciona sobre a fé ter muito mais valor do que o ouro, diz que isso assim o é, porque a fé tem a sua origem no céu, e não na terra como o ouro. Porque a fé é uma dádiva que vem do próprio Deus, e que na verdade só é possível por meio de Cristo Jesus. Ele vai dizer que a fé dura para sempre, entretanto o ouro não. O ouro, pelo contrário, acaba se deteriorando com o uso e com o desgaste. Pedro continua apresentando para esses crentes, mesmo entristecidos, porque vocês estão sofrendo, porque vocês estão tendo grandes dificuldades, por amor a mim, ou por amor a Cristo. Mesmo que vocês estejam sendo perseguidos, maltratados, injuriados, se alegrem. Se alegrem por aquilo que são, se alegrem por aquilo que as provações são na vida de vocês. Mas Pedro não apenas apresenta ou explica que a provação tem o propósito de poder tornar a fé pura, ou apresentar o valor dessa fé, mas ele também vai dizer que o propósito da provação é de redundar em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Para que uma vez confirmada ou confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Na versão NVI, esse versículo esclarece que o versículo 7 tem duas razões, porque diz assim: e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então, qual é o propósito das provações na vida do crente? É de poder mostrar o valor da fé, mas também, em segundo lugar, resultar em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo voltar. O que Pedro está dizendo é que a esses crentes que estavam entristecidos por causa das provações, é que eles deveriam se alegrar por saber que eles receberiam as recompensas da vida eterna. De que valia a pena passar por provações, se manter firme, fiel, confiante em Deus, porque eles receberiam as recompensas da vida eterna. Quando Jesus voltasse, o que eles deveriam nutrir no seu coração, o anseio que eles deveriam manter no seu coração, é de que quando Jesus voltasse, de que quando eles partissem dessa vida, mas principalmente quando Jesus voltasse,
Eles seriam louvados, glorificados e honrados por terem sido fiéis, confiantes, alegres em meio às provações. Não é para qualquer um. Não é normal alguém estar alegre quando está triste. Mas para o crente essa loucura é possível. Eles deveriam se lembrar que quando Jesus voltasse, eles seriam recompensados por se manterem firmes e fortes, não cederem às provações, não negar a sua fé, não ceder às pressões, às tentações. Deus os recompensaria. Mas sabe, irmãos, eu entendo que o que Pedro apresenta como resultado da provação, que é louvor, glória e honra, não diz respeito apenas àquilo que esses crentes deveriam ter como esperança do que viveriam e experimentariam quando Jesus voltasse. Mas eu entendo que isso também tem uma certa relação com o próprio Deus. De que eles deveriam entender que por meio das provações que o próprio Deus estava permitindo, isso tinha propósito do próprio Deus receber honra, glória e louvor. E de fato é isso que acontece quando o crente provado, passando pelo vale da sombra da morte, como eu citei, eu acho que hoje aqui pela manhã, preso injustamente como Paulo, açoitado injustamente como Paulo, glorificou a Deus, louvou e honrou a Deus, porque ele não reclamou, ele não blasfemou, ele não negou a sua fé, ele não temeu as ameaças, mas ele abre os seus lábios para cantar ao Senhor, aquele que é digno de toda a honra, todo louvor e toda a glória. Esses crentes não poderiam viver como estavam, mas deveriam se exultar, se alegrar grandemente, porque sendo fiéis, firmes, fortes diante das provações, Deus seria glorificado através da vida deles. Do mundo olhar para o cristão e falar assim, mas como? Sabendo que vai morrer, sentindo dor, com uma enfermidade que não tem cura, e ele está feliz? Deus é glorificado. Mas irmãos, eu entendo que também isso tem a relação com aquilo que acontecerá. E foi lido aqui em Filipenses capítulo 2, o que acontecerá quando Jesus voltar. Estará diante de Jesus Cristo todos os homens que passaram por essa terra. E diante daquele que é digno de toda honra, todo louvor e toda glória, estará aqueles que foram mortos, martirizados, assassinados, presos, sofreram, firmes e fortes, demonstrando que eles só se mantiveram fiéis na caminhada da fé por aquilo que Cristo é. O Deus único, verdadeiro, digno de receber toda a honra, todo louvor e toda a glória. Então, para a gente concluir, o que Pedro está dizendo para esses crentes é: ei, vocês que estão sendo perseguidos, vocês que estão sofrendo, vocês que amam a Deus, mas o caminho está estreito, está apertado, o vale parece que não chega ao fim, o vale da sombra da morte. Vocês que estão aí sofrendo, sendo perseguidos, não se esqueçam de quem vocês são.
Vocês são forasteiros. Vocês são eleitos. Vocês são regenerados e guardados. Vocês, portanto, devem ser felizes, devem encontrar motivo de grande alegria, mesmo entristecidos e sofrendo por causa das dificuldades e das provações. Por quê? Porque as provações são temporais, elas são necessárias, mas elas confirmam o valor da fé de vocês. Elas resultam em louvor, glória e honra. Então, se exultem, se alegrem. Irmãos, isso serve para nós, que nós somos cristãos como eles foram. Vivemos em um tempo diferente, mas circunstâncias muito parecidas. Talvez não uma perseguição direta, mas indireta. Como cristãos, todos nós estamos no mesmo caminho, estreito, apertado. Estamos atravessando vales da sombra da morte. E aí a gente se esquece de quem nós somos. Se entristece e se abate. Cansei. Se a vida cristã é essa, não serve para mim. Irmãos, isso só pode ser dito por quem se esqueceu do que é em Cristo Jesus. O que o cristão, o que nós, o que eu e você somos em Cristo Jesus é muito melhor, é muito maior do que as provações. Por quê? Porque as provações são temporais, elas são necessárias, mas elas servem para provar a nossa fé. Elas um dia vão resultar em glória, louvor e honra. Um dia nós seremos recompensados na vida eterna. Então, nós não podemos nos esquecer de quem nós somos. Do que o Deus vivo e verdadeiro nos ensina sobre o que são as provações. Nós precisamos saber, lembrar quem nós somos em Cristo, quem você é sem merecer, mas quem, pela graça de Deus, pela bondade, o amor de Deus manifestado na sua vida, você é. Você é forasteiro. Você não pertence aqui. Aqui é passageiro. Você foi escolhido. Você recebeu uma nova vida. Você é guardado por esse Deus. As provações não são por acaso, têm um propósito, elas são temporais. Elas são necessárias, elas servem para que a nossa fé seja mais fortalecida e Deus nos recompensará. Então se lembre de quem você é. Se lembre do que as provações são para você, para a vida do crente. Não se esqueça. E ao se lembrar, se alegre grandemente. Isso vai dar forças para que a gente continue enfrentando e passando pelos vales da sombra da morte, meus irmãos. Agora, se a gente esquecer, mas além disso, é preciso e nós devemos demonstrar o valor da nossa fé. Nós vamos ser provados, irmãos. Por quê? É necessário. Porque assim como o ouro se torna puro tendo que passar pelo fogo, assim nós, em relação à nossa fé. A nossa fé só se tornará mais fortalecida, mais apurada por meio da provação. Foi assim com Jó. Foi assim com tantos outros. Então não podemos deixar que as provações nos façam desistir. Nós precisamos confiar em Deus. E perceba o seguinte, saiba o seguinte, que a maneira como nós lidamos com as provações, preste atenção nisso. Você como cristão vai ser provado. É Deus que está dizendo. É necessário.
Você que vai ser provado, entenda que a maneira como você lida com as provações demonstra o tamanho e o nível de como está a sua fé. Então, talvez por um lado, ao ser provados, a gente tenha que se entristecer, colocar a boca no pó e pedir a Deus: Senhor, tem misericórdia, me perdoe. Porque diante de algo tão simples, tão pequeno, eu cedi. Estou fraco na fé. Estou fraco na minha caminhada com o Senhor. Mas por outro lado, meus irmãos, e a gente pode fazer esse exercício aqui agora. Analise como você tem lidado com as provações que Deus tem permitido na sua vida. E se você tem analisado e percebido que você está firme, em pé, fortalecido, a gente tem que agradecer e louvar a Deus, porque a maneira como nós estamos lidando demonstra o nível de fé que nós temos. Demonstra o quanto vale a minha e a sua fé. Se vale muito ou se vale pouco. Se vale muito ao resistir ou se vale pouco ao ceder. E Deus não vai se cansar de nos provar. Para que a nossa fé, por meio de muito sofrimento, de muito aprendizado, nos faça valorizar e demonstrar que a nossa fé tem muito valor. Não é qualquer coisa que vai nos fazer ceder. São as atitudes que provam quem nós somos. É muito fácil, meus irmãos, dizermos que amamos a Deus, mas difícil é amar a Deus quando Ele permite a gente sofrer. Quando Deus não atende a uma oração nossa. Quando Deus permite nós nos adoentarmos, perdermos entes queridos. Mas é só por meio da provação que a gente vai provar se o que a gente diz é coerente com o que nós somos na verdade. Além disso, nós devemos também entender que as provações, como eu já citei aqui por alguns momentos, tornam a nossa fé mais pura, porque ela ou elas nos ensinam e nos aproximam de Deus. É isso que nós temos, por exemplo, narrado no livro dos Juízes. Quando estava tudo bem com o povo não estava nem aí para Deus. Não preciso de Deus. Está tudo no meu controle. Mas quando a coisa arrochava, quando a coisa apertava, esse povo se desesperava, esse povo se voltava para Deus, porque eles entendiam que sem Deus nada eram. Então a provação na minha vida, na sua vida, é para tornar a nossa fé mais pura, mais fortalecida, porque é em meio à dor, o sofrimento, que a gente enxerga aquilo que geralmente nós não enxergamos quando está tudo bem na nossa vida, quando os nossos bolsos estão lotados de dinheiro. Elas nos ensinam, nos aproximam de Deus, nos forçam a entender que dependemos somente de Deus, e aí ela é desenvolvida. Então, por favor, faça aquilo que Pedro e Tiago ensinaram. Veja a aprovação como algo bom da parte de Deus. É necessário. É temporário. E a gente vai ser recompensado. Em último lugar, como eu acabei de dizer, devemos olhar, mesmo diante das provações e dos sofrimentos, para a recompensa eterna que nós teremos, sem merecer, nas devidas proporções, sendo fiéis, sendo fortes, confiando em Deus, diante da dor, do sofrimento, nós seremos louvados, honrados e glorificados. Não mais do que Jesus, mas seremos pela graça de Deus. Então, irmãos, fique firme. Se lembre quem você é e se lembre do que Deus nos ensina sobre a aprovação.
Vamos orar? Feche seus olhos, fale com Deus naquilo que você sabe que você tem vivido.